Olá, amantes da música! Hoje nós estamos aqui para falar de 7 atitudes básicas que o músico deve ter. A primeira atitude é os conhecimentos básicos. Os conhecimentos básicos você tem que conhecer o seu instrumento, como o clarinete. O clarinete, você precisa saber qual é a função, como que funciona, como montar, como limpar, quais são as funções de cada parte. Tanto do saxofone como qualquer outro instrumento básico, você precisa ter essa noção. O que você precisa para tocar? Nos instrumentos de sopro, tem alguns que precisam de palheta, sim, tem outros que não precisam. Quais são as composições básicas para você iniciar e tocar, lógico. Segundo passo, você precisa ter uma leitura musical. A leitura musical, no meu ponto de vista, ela é extremamente importante porque sem ela você consegue tocar, consegue, mas com a leitura musical você atinge um grau muito maior. Ela é essencial na sua vida de músico. Você precisa da leitura para acompanhar outros instrumentos, tocar em bandas, fazer arranjos, orquestras. Claro, você pode tocar de ouvido, sem problema algum. Eu admiro muito quem tem esse talento. Mas sem esse detalhe técnico, você não fica totalmente perfeito a melodia. Então é necessário que você entenda, que você leia, que você pratique essa leitura musical. Ela é importante para você saber as tonalidades, as notas. E isso que faz a harmonia, né? É um conjunto. E quando você está com mais instrumentos, mais bonito fica. Tanto individual também, faz a diferença você tocar as notas certas, o arranjo, a melodia. É tudo um conjunto. Então, não deixe de aprender a ler partituras, cifras. Você vai ver como que é muito mais fácil de você aperfeiçoar o seu instrumento, a sua música. Em terceiro passo, nós temos que ter a atitude de ter um cronograma. Como você tem pessoas que têm uma rotina diária, tanto no trabalho como em casa também, nós precisamos ter um cronograma musical. Como que funciona esse cronograma musical? Você vai determinar primeiramente um tempo que você quer. Eu não posso, eu quero tocar uma vez por semana. Você está fazendo o seu cronograma de acordo com a sua disponibilidade. Eu vou explicar melhor em outros tópicos sobre o cronograma. Mas você separa um tempo, ou eu quero diariamente, separa quantos minutos eu vou dedicar para isso. Vamos dar um exemplo, vou fazer diariamente, então eu vou tirar 1 hora do meu dia para estudar música. Nos 10 primeiros minutos eu vou estudar a digitação do instrumento. No segundo momento eu vou estudar escalas, eu vou estudar as escalas musicais, tons e tonalidades. Eu posso estudar na prática como também ouvindo, vendo os vídeos, lendo, pesquisando. Você faz o seu cronograma de acordo com o que é melhor para você aprender. No terceiro momento, eu vou tocar o meu repertório, músicas, até mesmo a agilidade dos dedos, duração, sopro, isso tudo interfere. Estou falando no caso de clarinete e saxofone, mas de acordo com o seu instrumento. Então é necessário você fazer um cronograma. Você vai ver que o seu rendimento é outro nível. E você tem um caminho, né? É um processo. Ninguém aprende a tocar de um dia para o outro, mas sim quando tem muita dedicação, esforço e segue um cronograma, como se fosse um cronograma escolar, né? A gente vai para a escola, tem as fases, vai para a faculdade, tem as etapas, os ciclos. E assim também tem na música. Então você precisa ter esse cronograma para você aperfeiçoar e subir o degrau. Bom, a quarta atitude que nós falaremos sobre a afinação. É muito importante saber sobre a afinação do seu instrumento, porque você tem que verificar. Então, beleza, a gente conheceu o instrumento. Segundo, a gente sabe ler partituras. No terceiro momento, a gente fez um cronograma
E o quarto, nós temos que ter afinação. Como eu vou afinar? Então, você deve procurar informações sobre a afinação do seu instrumento. Como eu faço, como verificar se ele está afinado. Porque a pior coisa é você tocar e não sair um som agradável. Então, é de extrema importância a afinação. Verifique se está tudo certo. Quinto passo, embocadura. Falando para nossos instrumentos, né? Sax, clarinete. A embocadura é extremamente importante, porque sem ela, sai errado. Se você toca errado, atrapalha a musculatura, o sopro sai forçado. Então, é um processo. Você precisa saber a embocadura correta. Sexto passo, digitação básica. Eu vou deixar para vocês digitação básica dos instrumentos. No caso, o clarinete tem uma digitação, no meu caso, o meu é em si bemol. Já o meu sax alto, mi bemol. Qual é a digitação? Você precisa conhecer as notas do seu instrumento, qual é a extensão que ele vai, do mais grave ao super agudo, qual nota que ele atinge a máxima e a mínima, que é a grave. Então, você precisa conhecer. Esse está dentro dos conhecimentos básicos, mas do seu instrumento. Então, depois da digitação básica, nós vamos para a última, que é dedicação. Sem ela, você não faz nada na vida. Você tem que ter perseverança, dedicar muito, porque o seu instrumento é algo valioso para você. E sem a dedicação, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Você nunca viu um ganhador de uma Olimpíada, de um Oscar, de um troféu, se ele não tivesse dedicação. Então, se você espera ser um excelente músico, você tem que dedicar o seu tempo, a sua vida, claro, com controle, mas tem que ter dedicação, perseverança, e esse é só o começo. E vai dar tudo certo, você vai conseguir tocar perfeitamente seu instrumento e ser um excelente músico. Que Deus abençoe vocês e dedique-se. Até a próxima!